Olá meus amigos, olá meus irmãos, obrigado a todos você que tem compartilhado, também agradeço porque essas mensagens elas têm despertado a muitas pessoas. E esta não será diferente, um tema polêmico, interessante, e o meu objetivo nesta mensagem é fazer com que ela não fique rasa, fazer com que o entendimento dela seja profundo, para que possa destravar no seu entendimento tudo aquilo que a religião travou. São coisas que, infelizmente, já colocaram para nós que está consumado, está certo, não precisa mais falar disso, e aí as pessoas não dão muita atenção, vivem no piloto automático. O interessante é desligarmos o piloto automático, voltarmos para o manual e entendermos que tem muitas coisas que estão escondidas de nós e que nós precisamos entender para termos uma vida mais próxima do Pai, uma vida mais espiritual do que carnal, né? O tema desta mensagem é o diabo. A religião, ela inverteu o seu papel, ela nos apresenta ele totalmente diferente do que a palavra nos apresenta. E nós já estamos condicionados a entender como a religião quer que nós entendamos. A questão é, você acredita que você já está selado? O que você aprendeu é o correto e não muda de ideia? Então não ouça essa mensagem. Agora você que está com a mente aberta, você que ainda não foi selado, tenha humildade, ouça essa mensagem e muitas coisas poderão mudar no seu entendimento. Que o Pai fale com você grandiosamente, tá bom? Só reforçando, está escrito que existe 2 selos, o selo da besta e o selo do Pai. Basta sabermos em qual selo estamos selados. Tema da mensagem, o diabo, a religião inverteu o seu papel. Fiquem todos com o Eterno e uma ótima mensagem a todos vocês. Você que ficou até agora para ouvir a mensagem, você que teve a humildade para de repente analisar o outro lado da moeda e comparar, né? Porque é sempre interessante você ter uma base para poder comparar a outra. Paulo mesmo chegou a dizer que o que ele aprendeu com Gamaliel não foi de tudo perdido. Ele achava que estava correto quando ele estava seguindo os conselhos de Gamaliel. Mas quando ele nasceu do Espírito e compreendeu as coisas do Pai, ele considerou como esterco as coisas de Gamaliel. Ele não disse que não prestava. Ele disse o seguinte, tinha coisas boas lá, mas eu prefiro ficar com a palavra pura e não a palavra totalmente contaminada. Então aquilo que ele aprendeu com Gamaliel serviu para adubar as outras coisas que depois ele veio a compreender de uma maneira linda e maravilhosa quando teve a oportunidade de nascer do Espírito e como ele mesmo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo deu vida à letra e pôde então compreender de maneira linda tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, tudo foi clareado em sua mente e assim como aconteceu com ele, o Pai deseja que aconteça com todos nós, para que todo o seu plano, né, não tenha sido em vão. O Pai busca os que o adoram em espírito. Entenda isso e muitas coisas mudarão em sua vida. O tema é bem interessante, né? O diabo. A religião, ela inverteu o seu papel e você vai entender hoje o que eu quero dizer de uma maneira muito clara. Nós sabemos que o diabo ele é uma ferramenta muito útil na mão do sistema religioso. Apesar de eles falarem mal dele, diretamente ele é a principal ferramenta que eles utilizam para trazer as pessoas para dentro de seus templos. Eu duvido que você que está ouvindo esta mensagem nunca tenha ouvido pela boca de um religioso que se a pessoa não for no templo por amor, ela virá pela dor. Ou, né, eles colocam o diabo como um ser que tudo que dá errado na vida da pessoa é culpa dele e ele acaba sendo sempre o vilão da história, né? Existem igrejas que fazem até o descarrego, a pessoa vai na igreja para descarregar as energias negativas, né, tirar o diabo do corpo para que a sua vida possa andar. Então tudo é ele, né? E isso é uma coisa que já está impregnado na mente das pessoas, né? Furou o pneu do carro, é o diabo. Perdeu o emprego, é o diabo. Tudo é o diabo. Se a esposa vai embora de casa, é o diabo. Fugiu com o outro, ixi, aí é o diabo mesmo. Se o filho não obedece, não quer saber do pai, é o diabo. Tudo é o diabo. Se você não é promovido no seu emprego, também é o diabo. Ou seja, tudo virou mania. Todo mundo, de certa forma, já está selado com este engano. Um engano que tira as suas responsabilidades e joga nas costas de outra pessoa. E é muito fácil isso, né, gente? É muito fácil nós não assumirmos os nossos erros e colocarmos a culpa em alguém. Isso é um fato que já é antigo. Não é de hoje que as pessoas têm o hábito de colocar a culpa em outras pessoas por seus erros. Sabemos que desde o Éden isso é uma prática normal e nada mudou até hoje. O próprio Messias, ele quando veio em carne, né, o verbo da vida quando se materializou, ele veio trazendo às pessoas a consciência de assumir seus erros. É sim, sim, é não, não. Se tiveres em briga com o teu irmão, vai lá, faça as pazes, chame uma ou duas testemunhas, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos nessa questão de fazer as pazes, de se reunir, de não deixar as coisas se alastrarem, entendeu? Quando você tapa os buracos,
o mal não entra. E é nessa questão que eu entro com a história do diabo, que o diabo ele foi criado para isso, e você vai entender o porquê. Então você vê que o Messias ele veio trazendo essa consciência às pessoas. Quando perguntaram para ele, é lícito deixar a mulher, não sei o quê, porque Moisés disse que pode, e você o que diz? O que ele disse? Olha, Moisés, ele não falou contra Moisés, como muitos têm dito aí na internet. Ele só disse o seguinte, Moisés ele deu a carta de divórcio porque vocês são duros de coração. Mas eu digo o seguinte, o pai o que manda é a palavra. Se você disse que vai ser fiel à sua esposa e não é, o pai o que conta é isso. Não é carta de divórcio, não é testemunha na hora de casar. Porque quem precisa de testemunha para se casar é porque não tem certeza se vai ser fiel ou não. Porque quem tem certeza que será fiel não precisa de ninguém para testemunhar nada. Você conseguiu captar nessas poucas palavras como que o mundo que nós vivemos ele é totalmente do inimigo, não é do pai? Porque no mundo do pai não existiria contrato para você comprar alguma coisa, o que mandaria a palavra. No mundo do pai não existiria testemunhas para as pessoas se unirem. Não existiria carta de divórcio. Não existiria recibo de compra. Não existiria nota fiscal. Não existiria nada disso. Tudo isso existe porque o ser humano não tem palavra. E com isso, já que você não quer ajudar o próximo por conta própria, então você tem que pagar um imposto nas suas coisas que você compra para o governo usar o seu dinheiro. Aí o pobre vai ter acesso à escola, vai ter acesso ao hospital, vai ter acesso à comida. Só que tudo de uma maneira muito desorganizada, porque sabemos que esse dinheiro, quando cai em mãos erradas, é utilizado de forma errada e não atinge o seu propósito final, que é justamente ajudar o próximo. Talvez você que está ouvindo pense, nossa, mas esse irmão dá muita volta para falar. Gente, é necessário para que você compreenda em um contexto a função do diabo. E eu tenho certeza que você vai compreender. Aguarde, hein? E só para não passar em branco, deixa eu reforçar que eu acabei de falar aqui que o Messias não foi contra Moisés, e de fato não foi. Moisés ele era muito mais flexível do que o Messias. Né? Não quero mudar as mensagens, mas o Messias ele é muito mais severo, porque ele diz que só de pensar em alguém com maldade já o matamos. Moisés não, Moisés ele falou que se tivesse 3 testemunhas poderia então matar a pessoa que estava desejando o mal de alguém. O Messias falou, não, só de pensar você já matou. Então, o que tem de gente morta hoje achando que está vivo é inacreditável. Mas na época de Moisés era mais flexível. Né? A mesma coisa que ele disse aí, a questão da carta do divórcio. O Messias falou que não. É sim ou não, não. Se você falou que seria fiel e não foi, pronto, morreu espiritualmente. Já na época do Moisés, né, apesar de todos dizerem que ele era mau e tudo mais, né, não entendendo que lá era o mundo espiritual trazido para a carne, precisava existir as mortes físicas para o povo compreender hoje espiritualmente como funciona o mundo espiritual. Mas eu gostaria que você entendesse que no mundo do Messias as coisas são mais apertadas do que na época de Moisés. Com ele não existe essa questão de contrato, carta de divórcio, não existe nada disso. É a palavra que manda, a palavra da pessoa, é sim ou não, não. Já Moisés ele era bem mais flexível nessa questão, né? Eu fico admirado das pessoas falarem que na época de Moisés existiram muitas mortes, que o pai disse não matarás e tudo mais, né? E que ele é o enviado do diabo. As pessoas não compreendem. Por isso que eu falo, a questão do diabo, embora pareça que eu estou falando outro assunto, mas não estou. Porque essa história do diabo ela é mal compreendida e as pessoas começam a achar que o Moisés ele era usado pelo diabo, por isso que ele matava as pessoas. Muito pelo contrário, hoje mais números de pessoas são mortas pelo Messias do que por Moisés, porque a morte principal é a morte espiritual, e está escrito que o Messias ele é a pedra que apedreja o quê? Tudo aquilo que nós fazemos que vai contra os mandamentos do Pai. O diferencial é que na época de Moisés as pessoas morriam na carne, hoje as pessoas morrem no espírito, que é muito pior. Porque o povo lá de Moisés teve a oportunidade de ter um encontro com o Messias quando o Messias ficou 3 dias debaixo da terra para poder trazê-los de volta à vida espiritual. Agora e nós, que não temos mais essa oportunidade? Morreu o espiritual, acabou. Ou acordamos, como disse Paulo, né? Desperta tu que dormes, ou então morreremos eternamente. Então eles estão em melhor situação. Porque o pai precisou agir daquela forma, mas ele sabia que lá na frente enviaria seu filho para trazer todo aquele povo de volta. E nós que não temos essa oportunidade, ou agora vivemos espiritualmente acordados, ou então morreremos eternamente. Perceba como é muito mais profundo, mas eu vou falar sobre esse assunto em outra mensagem. Vamos lá. No mundo espiritual, tudo é muito mais severo do que no mundo carnal. Embora pareça que não. É que no mundo espiritual as pessoas não veem as coisas acontecendo. E no mundo carnal as pessoas viam. Né, tinha um objetivo da lei, olho por olho, dente por dente, tudo mais. Já no mundo espiritual não existe mais isso, porque a consciência já foi dada. O Messias já veio, já nos abriu a consciência sobre a vontade do Pai, que foi nos tirada pelas serpentes, né? As serpentes nos deram frutos que nos matavam, veio o Messias e trouxe o fruto que nos dá a vida, para podermos voltar ao Éden e obtermos a nossa consciência plena. E é sobre essa consciência plena que eu quero falar agora, entrando diretamente no assunto sobre o diabo. O Pai, quando ele cria o ser humano,
ele cria um ser que tem opção de escolhas. E como é que nós sabemos que o Pai criou um ser que tem opção de escolhas? Primeiramente, vamos falar sobre o Éden. No Éden, o Pai criou um jardim, mas ele criou também uma opção de o homem não querer ficar no jardim. Porque o Pai falou, se você comer do fruto dessa árvore, assim que comer, morrerá. E automaticamente sabemos que eles comeram e não morreram de imediato, porque a morte que o Pai se referia não era física, mas sim espiritual. Tanto é que eles tiveram que se afastar do Pai e o Éden foi fechado para que eles não pudessem mais comer da árvore da vida. Fisicamente, vivos. Espiritualmente, mortos. Embora o Messias veio, trouxe a consciência novamente do que é viver no Éden, que é ter palavra, que é agir corretamente, que é amar o próximo. Ele veio trazendo as consciências de volta. E aí todos aqueles que compreendem a sua palavra voltam para o Éden porque o véu se rasgou, ou seja, o Éden foi aberto novamente para as pessoas voltarem. Só que aí o sistema, eles confundem a cabeça das pessoas de uma tal forma que as pessoas não conseguem compreender que o Éden é o estado perfeito do homem e que está disponível para todos nós. E se todos nós voltássemos ao nosso estado perfeito, o mundo com certeza encontraria o seu eixo, não existiria ninguém passando fome, não existiria ninguém passando frio, não existiria água acabando no mundo, porque o Pai deu tudo na conta certa, para todos vivermos bem. Mas a ganância entrou os frutos da carne, e aí as pessoas comendo desses frutos fazem com que o mundo se acabe a cada dia mais rápido, e o Pai, tudo aquilo que ele criou, vai se acabando, né? Foi criado com amor, com carinho, mas o ser humano, por não estar no seu estado perfeito, infelizmente, não valoriza tudo aquilo que o Pai deixou para nós. Precisamos voltar para o Éden e o caminho está aberto. O Messias deu a lição, nos ensinou, nos abriu a consciência. Mas aí vem o sistema e diz que você só é perdoado, só é aceito por Deus, se crê no sacrifício do Messias, quando na verdade não é nada disso. O Messias disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para encontrarmos a vida, temos que praticar o que ele ensinou. Não é frequentar um sistema religioso, não é ir atrás desses homens que ficam dando pão fermentado para as pessoas e fazendo com que elas não voltem para o Éden. O sacrifício do Messias só tem valor se nós praticarmos o que ele ensinou. Do contrário, é ficar crendo na história da carochinha, como disse o Messias para aquele rapaz quando vinha trazendo o seu sacrifício, e ele disse, opa, peraí, o que adianta você trazer os seus sacrifícios se você não se consertou com o seu irmão? Esse sacrifício não tem valor nenhum para mim, e muito menos para o Pai, Criador dos céus e da terra. Então você veja que o Messias, ele trouxe a consciência. As pessoas estavam sacrificando de uma forma assim totalmente só para dar lucro para o sistema. Por isso que o Messias falou, vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio. As pessoas estavam totalmente perdidas. Elas levavam os sacrifícios e achavam que estavam perdoadas e voltavam para a sua vida natural e não se consertavam com ninguém. Vem o Pai, através do seu Filho, mostra a verdade e a partir de agora, quem praticar correto, creu de verdade no que foi ensinado, automaticamente nasce do Espírito. Quem não praticar continua na carne, mesmo que praticando todas as obras religiosas dentro do sistema religioso, que só usa disso para camuflar o que de verdade vale para o Pai, que é adoração espiritual e não adoração física. O Pai, como eu disse, no Éden colocou então a árvore lá do conhecimento do bem e do mal como uma opção. Isso demonstra que ele criou um ser que tenha livre-arbítrio. Embora muitos dizem que nós não temos livre-arbítrio, é claro que tem. Quando você tem dois caminhos para trilhar, significa que você tem uma escolha. Como fazer um julgamento de uma pessoa que não tem poder de escolhas? Que foi criada para fazer uma coisa e fará aquilo até o final da vida, do jeito que o Pai quer, do jeito que ele programou? Não, muito pelo contrário. Só existe julgamento quando você dá poder de escolhas. E lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26, melhor dizendo, mas você pode ler todo o capítulo, ele diz o seguinte, que ele colocou diante de todos nós, todo ser humano da face da terra, dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então significa que o Pai criou o ser humano com poder de escolha. Se você for pelo caminho da bênção, ele sabe o que acontecerá com você. Tanto é que no texto ele diz, escolha o caminho da bênção para que tudo vá bem. Olha só como o Pai é maravilhoso. Ele dá a dica de qual é o melhor caminho, porque ele sabe o fim dos dois caminhos. Agora, o poder de ir pelo caminho da bênção ou pela maldição está em nossas mãos. Não está nele e nem no diabo. Repare que na história da Eva e do Adão, eles deixou claro para eles o que eles não poderiam fazer. Ele não disse, vocês têm que ser bom. Ele deixou claro, não toque. Se vocês tocarem, terão as consequências. Está na mão de vocês. Então você perceba que é livre-arbítrio isso. É deixar a pessoa escolher. Só que o detalhe é que o sistema religioso, eles dizem que a serpente tentou a Eva, por isso que ela caiu. Só que eu te pergunto,
A serpente, ela tentou até 50%, porque o lado de não fazer também ocupou os outros 50%. Eles tinham a opção de fazer ou não. Eles optaram por fazer o mal. Só que eles tinham também a opção de fazer o bem. Então, essa tentação que as pessoas dizem que o diabo fica tentando a gente para fazer coisas erradas, é uma ilusão que o sistema coloca, como se só o diabo tentasse a gente para fazer o mal. Como se o Pai também não nos tentasse a fazer o bem. O tempo todo o Pai nos tenta a fazer o bem. Só que é uma escolha nossa optarmos pelo mal. E isso é que dará direito a ter um julgamento lá no final, onde 50% nós somos induzidos a fazer o bem e 50% a fazer o mal. Cabe a nós escolhermos o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Só que o detalhe é que está escrito que Ele colocou os dois caminhos diante de nós. Não foi um ser maligno, maldoso, que era inimigo de Deus, que agora se rebelou, que criou o caminho do mal para as pessoas. Não, está escrito que o Pai colocou os dois caminhos diante de nós. E eu vou mais fundo. Lá no capítulo 45 de Isaías, no verso 7, diz que o nosso Criador dos céus e da terra, Ele criou o bem e Ele criou o mal. Se você não está acreditando em mim, leia o capítulo 45 de Isaías, leia o contexto todo. Eu me baseei no verso 7 porque eu percebi que ele não está fora do contexto. Não estou me baseando só no verso 7. O tempo todo ele fala, eu faço, eu aconteço, eu é que puno, eu é que faço acontecer. Por quê? Porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Isso sim é um Deus poderoso, maravilhoso, criador de todas as coisas. Como posso eu acreditar que ele tem um inimigo, que é uma criação dele? Porque, gente, o poder de escolhas só o ser humano tem. Os anjos não têm. Esse poder de escolha não está na mão dele. Por que então que só ele se rebelou e depois no resto da história nunca mais ninguém se rebelou? É porque essa história é uma mentira. Eles se baseiam em fatos que está escrito no livro de Ezequiel e no livro de Isaías para criar essa farsa e amedrontar as pessoas com esse ser que na cabeça das pessoas tem o poder de acabar com a vida delas, como se o Criador dos céus e da terra perdeu o controle de todas as coisas. No livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 5, você pode ler todo o contexto, mas está escrito o seguinte, que todos os discípulos eles chegaram numa conclusão. Depois de ouvir tudo que o Messias falou, eles chegaram na conclusão de que Deus é luz e que nele não existe trevas, não há trevas nele. Significa então que quando uma pessoa faz uma coisa errada, ou seja, ela prefere ir pelo caminho da maldição, o Pai tem tudo preparado já. A pessoa escolheu o caminho da maldição, ela já tem os anjos preparados para dar a punição que aquelas pessoas merecem, para poderem então reconhecer que estão no caminho errado. A prova do que eu estou falando, ela está descrita na história de Jó de uma maneira muito clara. Ali nós vemos o diabo, né, que pelo sistema religioso é inimigo de Deus. Mas na história de Jó mostra ele claramente pedindo autorização para fazer alguma coisa a alguém. Uma pessoa que pede autorização para outra não é inimiga, é subordinada. Ela foi criada para aquilo. Só que por que ele pede para mexer na vida de Jó, sendo que em nenhuma outra passagem na Bíblia mostra ele fazendo esse mesmo pedido? Porque Jó, como o texto diz, ele não tinha motivos para tocar na vida dele. E o Satanás, ele é fiel ao que ele foi criado. Ele tem que vasculhar até encontrar um mal e dar a paga, porque é só assim que as pessoas naquele dia poderão ser julgadas com toda a seriedade. Por isso que fala que ele está ao derredor, tragando, procurando a quem possa tragar, mas não é ele prejudicando, é a pessoa que faz o mal, ela escolheu o caminho da maldição. Automaticamente ela está apta agora a receber as consequências do seu mal. Além de ela sofrer na carne, naquele grande dia, o Pai poderá mostrar para ela, através das consequências que ela teve, que ela agiu de forma errada e por isso teve aqueles resultados. E essa forma errada é a que a fará morrer eternamente ou viver eternamente. Depende se ela acordou do seu erro e voltou para o seu estado do Éden, para o seu estado natural, compreendeu suas falhas, se consertou, voltou para o caminho da bênção, automaticamente então ela começa a ter as bênçãos alcançando e não mais correndo atrás das bênçãos. Todas as pessoas que caminham pelo caminho da maldição, a maioria corre atrás das bênçãos. As que caminham no caminho da bênção, as bênçãos correm atrás dela. É sempre invertido. E por que é invertido? É uma coisa lógica de se entender. Porque a pessoa que está no caminho da maldição, ela está fazendo várias coisas erradas. Então ela precisa de milagres e mais milagres para consertar os seus problemas. O problema é que o Criador dos céus e da terra, quando ofereceram para ele um milagre para poder ter uma vida mais fácil, ele disse não. Te darei todos os tesouros da terra se me prostrar. Ele falou, não, eu não preciso de todos os tesouros da terra. Basta cada dia o seu mal. O que eu tenho já é suficiente para mim. Perceba que a tentação do deserto nada mais é do que uma briga na consciência do próprio Messias e uma briga que acontece com todos nós. É aquela questão dos 50%.
O mal tentando nos oferecer a facilidade para termos riquezas, prosperidade, tantas coisas. E a bênção nos falando o seguinte: caminhe honestamente, seja bom que nada te faltará. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Olha que coisa maravilhosa. As palavras do Messias, elas se completam toda hora com a palavra. Porque ele nunca viu um justo. A pessoa que caminha no caminho da bênção sempre terá amigos, sempre terá pessoas em volta, sempre será respeitada. Ela sairá do emprego, voltará de cabeça erguida, porque o patrão a ama, gosta dela, sabe que ela é fiel, que ela trabalha quando ele está e quando ele não está. Então a pessoa está sempre de cabeça erguida. Já a pessoa que vai pelo caminho da maldição, ela fica atrás de milagres, 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 milagres. E aí tem esses líderes aí, os religiosos, as serpentes, para dar o milagre para as pessoas, as enganando, as fazendo acreditar que estão no caminho certo, porque acabam obtendo muitas das vezes os milagres, mas o problema é que, como eu digo, eu falei isso na mensagem sobre a feitiçaria religiosa, tudo aquilo que nós recebemos, que nós não merecemos, é feitiçaria perante o Pai. O nosso Pai, ele é justo, ele não age com injustiça, ele não vai dar emprego para uma pessoa, como acontece muito no sistema religioso, que é uma feitiçaria religiosa embutida, né, camuflada. Ele não vai dar emprego para uma pessoa que, durante o tempo que ficou empregada, não valorizou o seu patrão, não agiu com bondade, não foi fiel nos horários, não fez por onde. Aí depois a pessoa vem querendo um milagre, e parece que eu ouço o pai falando para a pessoa: ué, por que você não foi bom quando tinha que ser bom? E por que agora fica querendo que eu te dou algo que você não merece? É isso que o povo que caminha pelo caminho da maldição acaba querendo. Quando na verdade o pai deixa claro: aqueles que caminharem pelo caminho da bênção, fica tranquilo, as pessoas vão bater na sua porta para te dar emprego, porque elas sabem do seu caráter, da sua honestidade, e é isso que fará de você uma pessoa que perante o Pai será próspera. Mas perante o mundo, muitas das vezes, não tem casona, não tem carrão, não tem iate, não tem nada disso. Isso daí não está com Deus. Fique tranquilo. O Deus que oferece riquezas para você se prostrar a Ele não é o Criador dos céus e da terra. Pode ter certeza disso. Não é Ele. Não é Ele. O Deus verdadeiro mandou você dividir o que você tem com os pobres. Ou seja, você nunca será rico, porque sempre que você ousar a ser rico, você dividirá os seus bens com os pobres. Aí vem o caminho da maldição, né? Que no texto diz o diabo, mas é o caminho da maldição. 50% tentando o Messias no deserto e fala: então lança-te daqui lá embaixo, porque eu tenho certeza que o seu pai mandará os anjos para te proteger. Aí vem o Messias e fala: pra quê? Pra que eu vou tentar o meu pai, se eu sei o que é bom e o que é errado? Ele colocou essa consciência em mim. Existem dois caminhos, eu posso escolher, está na minha mão. Então eu prefiro o caminho da bênção, o caminho onde eu sei que se eu entrar num carro, a andar a 100 por hora numa estrada que está pedindo 30, eu vou morrer, e se eu morrer, eu sou culpado. Porque estudaram, viram que andar a 30 por hora seria o mais normal, seria o que evitaria mais acidentes. Eu ousei, então eu pago pelos meus erros. Embora o fato de entrar dentro de um carro já é tentar a Deus. O Pai criou duas pernas, não criou roda para o ser humano. Ele não criou asa para o ser humano, ele criou para os passarinhos. Mas nós teimamos e queremos voar. Aí o avião cai, é o diabo. É o diabo que fez o avião cair. É o diabo que fez a pessoa perder o controle do carro. É o diabo, quando na verdade a pessoa escolheu tentar ao Pai. Ela escolheu o caminho da maldição. E o caminho da maldição, ele está preparado para todos aqueles que quiserem entrar por ele. Se você entrar lá dentro e se der mal, não venha dizer que foi o diabo, foi você que escolheu entrar lá. O diabo só tem a função de punir a todos aqueles que fazem o mal, para obter dois resultados. Primeiro, deixar claro na consciência da pessoa de que ela está no caminho mal. E segundo, que de repente aquilo de mal que acontece para ela pode se tornar em bem, porque ela pode acordar e ver o quanto está errado e poder voltar para o caminho da bênção, ou seja, voltar para o seu Éden. Abandonar esses frutos podres da religião, esses frutos podres do sistema que te ensina a ser ambicioso, cobiçoso, invejoso, avarento, e você passa a ser uma pessoa mais com domínio próprio, com mansidão, com lealdade, uma pessoa mais amorosa, mais paciente, com domínio próprio, não compra mais do que ganha. E aí as coisas começam a caminhar corretamente, as bênçãos te alcançam, você não precisa de sistema religioso nenhum. Você precisa apenas ser bom. Esses dias atrás eu fui no médico e aconteceu um fato interessante que foi o que colaborou para eu gravar essa mensagem. Eu ando tendo uma dor nas costas e eu fui no médico e graças ao Criador era um médico com uma mente aberta. E aí nós conversamos bastante e uma das coisas que ele falou e que confirmou aquilo que eu venho pensando é que ele falou assim que a maioria das pessoas estão atrás do remédio para curar a sua dor. Elas não estão atrás de entender o porquê que aquela dor aconteceu. E é isso que nós, daquele dia, eu saí tão feliz do consultório, morrendo de dor nas costas, mas falando: meu pai, eu preciso encontrar o porquê que eu cheguei nessa situação.
O remédio pode até me ajudar agora, vai amenizar a dor. Mas se eu mudar o meu jeito de agir, a minha postura, como o médico diz, a dor irá embora. Aí eu te pergunto, muitas pessoas vão dizer que essa dor é o diabo que está colocando. Agora a pessoa que está no seu Éden, ela pensa, não, eu ocasionei essa dor. A dor ela é simplesmente uma ferramenta que o Pai utiliza através do diabo, seu servo, para poder me mostrar que eu estou agindo errado, que eu estou fazendo algo errado. E quando eu sou consciente, nasço do Espírito e reconheço isso, aí sim eu tenho a oportunidade de acabar com todos os males da minha vida, mas não com remédios, não com falcatruas, nem com promessas, não. É fato, é realidade. Eu vou na raiz do problema, encontro o problema, resolvo e automaticamente eu começo a ter outros frutos. É aquela velha história, ninguém colherá outros frutos se não plantar novas sementes. Se estou plantando uma semente que está me causando mal, então vou plantar a semente do bem. A esposa foi embora, talvez não seja o diabo. Talvez seja você que não está regando ela da forma correta, porque toda árvore que não dá fruto, geralmente não é a árvore que está com problema. É a pessoa que cuida da árvore que não está cuidando dela do jeito certo. Precisamos cuidar do jeito certo para que então possamos comer os frutos que queremos comer. Ah, o filho não conversa comigo, não quer saber de mim. Então, peraí, talvez você não está regando ele, não está cuidando dele do jeito certo, está deixando ele para o mundo cuidar, ou está deixando ele na mão do sistema religioso. Ah, o caminho que deve andar é ir para a igreja. Mentira! O caminho que deve andar, o Messias disse qual é. Eu sou o caminho. Ensine ele a ser honesto. Ensine ele a se reconciliar com aqueles que ele prejudicou. Ensine ele a devolver aquele a mais que ele cobrou naquilo que não precisava. Ensine ele a saber viver com coisas simples, porque se um dia ele vier a ter muito, ele saberá lidar com toda essa situação. O maior problema é que a consciência das pessoas está dada ao vento. As pessoas estão totalmente entregues a sistemas religiosos, a TVs, e as pessoas não têm criado a sua consciência baseado na verdade. Vamos lá, eu vou falar outros textos que falam sobre o diabo. Essa mensagem vai ficar um pouquinho maior do que as outras, mas eu creio que está interessante o que eu estou falando e vai libertar muitas pessoas. No caso de Jó, voltando lá, né? Como eu disse, o diabo ele estava procurando um motivo para punir Jó e ele não encontrava. Então ele chega no Criador do Universo, naquele que também o criou, e diz, olha, não estou encontrando. Não estou encontrando um motivo para puni-lo. É como uma polícia que ela desconfia que tem a casa de uma pessoa que está contrabandeando armas. E ela tem que entrar lá. Ela não pode entrar sem autorização de quem as criou. O governo tem que autorizar ela a entrar. Aí ela entra. E se ela encontrar alguma coisa errada, ela vai punir a pessoa. Vai punir para quê? Para fazer mal. Porque a gente tem essa ideia que a pessoa quando vai presa, quando leva uma multa, que tudo isso é prejudicial para ela. E na verdade isso é bom. Isso é uma maneira da pessoa ver o quanto ela está errada, o quanto ela está fora da sociedade, o quanto ela está correndo além da velocidade, podendo colocar em risco a vida dela e a vida de outras pessoas. Então a multa nada mais é do que uma maneira de te cutucar e mostrar, para com isso. Mas as pessoas preferem olhar isso como ruim, elas preferem olhar o cinto de segurança como algo que tem que pôr se não leva multa e não algo que está ali para sua segurança. Então perceba que a lei é boa, como disse Paulo, a lei é sempre boa, qualquer lei é boa. Toda lei que te mostra o caminho correto, ela é boa. O problema é quando utilizam dessas leis para se beneficiar, como é o caso do governo, como é o caso da religião, né, que as pessoas ao invés de se consertarem, elas vão para a igreja pedir perdão, ficam ali dentro da igreja, sustentando o sistema religioso, quando na verdade o Messias disse que quando as pessoas prosperassem, que isso é possível, é claro, era para elas dividirem com os pobres e não dar para o sistema religioso como eles dizem, que o sistema religioso eles dizem que se você prosperar, Deus está se prosperando para você poder ajudar a igreja e a igreja então poder anunciar a verdade para o mundo, quando na verdade não é nada disso. Quando você prosperar, divida com o próximo. Prosperou, divida com o próximo. E tudo isso fará com que as pessoas todas tenham a oportunidade de crescer e não só algumas. Aí a pessoa está passando um problema financeiro complicado, vai para a igreja, o pastor fala que é porque ela não está dando dízimo. Aí além de ela estar passando um problema complicado financeiro, ainda ela tem que se matar para dar os 10% para a igreja, para então ela poder prosperar, quando na verdade era para simplesmente ele ensinar ela o que ela tinha que fazer para se consertar com o próximo, com as pessoas que ela ficou devendo, que foi isso que ocasionou a situação dela ficar cheia de dívidas, tantas coisas. Ela ia resolver tudo isso e com isso ela poderia então seguir em diante, mas as pessoas preferem o quê? Elas preferem o milagre. O caminho da bênção, o caminho normal, o caminho reto, que demora mais para chegar, elas não querem, elas querem o atalho. E nesse atalho, muitas das vezes, elas acabam morrendo, ricas, cheias de carro, casa, mansões, iates. O Messias disse, né, que os lavradores, eles vivem da vinha.
né? As pessoas teriam que se consertar umas com as outras, isso é dar o fruto da vinha para o pai. Mas os lavradores, eles vivem da vinha, eles lucram com os problemas das pessoas, e é por isso que eles ficam toda hora colocando o diabo, porque aí as pessoas, em vez de entender que são elas que estão escolhendo o caminho errado e se consertarem, elas colocam culpa no diabo, e o sistema religioso, o sistema político lucram muito com esse fruto que era para dar para o pai e não para eles. Então eles acabam se beneficiando de tudo isso. E como eu disse na história de Jó, Satanás então pede permissão para poder tocar em Jó, porque não tinha motivo para tocar. Outros que estavam fazendo mal, que já tinham escolhido o caminho da maldição, mereciam realmente a paga, já estavam recebendo, porque Satanás ele é fiel àquilo que ele foi criado. Agora já Jó não tinha motivo, e aí ele quis vasculhar, e o motivo ele deixa claro. O Senhor dá tudo para ele, é por isso que ele não tem motivo para reclamar de você, para falar que o Senhor não presta, para falar que o Senhor é isso, para blasfemar contra o seu nome. Então deixa eu tocar. Então olha só como que ele foi a fundo para tentar encontrar um motivo. E acabou não encontrando, saiu com o rabinho no meio das pernas. E fazer o quê, né? Fazer o quê? Quando ele não tem motivo para encontrar o mal, ele não pode dar a paga do mal. E com isso ele vai procurar quem está fazendo mal, quem está dando brecha para ele. Então ele foi criado para isso. Agora eu vou falar algumas passagens que deixam isso muito claro. Mas antes disso eu quero falar sobre o que está escrito em Isaías e Ezequiel rapidinho. Em Isaías 14, a história conta a queda do rei da Babilônia. Nesse caso aqui de Isaías 14, ele ainda não caiu, porque o profeta estava apenas alertando ele de que isso aconteceria. E por que aconteceria? Porque ele estava sendo mal. Ele estava escolhendo o caminho da maldição para ele. Não era porque ele era rei que ele estava isento de ser punido pelos males que ele fazia. Ele também receberia a paga dos seus males. Ele escolheu o caminho da maldição, vai receber a paga. E quem daria a paga? O diabo. Olha só o texto, eu vou ler para você. Lembrando que esta passagem aqui ela é muito utilizada no sistema religioso para falar do diabo que caiu do céu, que era bom, ficou mal, como se o Criador dos céus e da terra tivesse alguém que pudesse se opor a ele. Alguém que pudesse agora levar todas as pessoas para o inferno, porque ele quer levar. As pessoas não têm livre-arbítrio mais não são elas que decidem ir, não são elas mais que têm a opção do caminho da maldição, agora é o diabo que coloca o caminho e ele que força você a entrar, ele força, ele faz de tudo para você ir, porque agora ele virou inimigo mortal do pai, ele tem até inveja de nós, como disse alguns pregadores aí que eu já ouvi, nos gideões missionários da última hora, e o povo dá glórias e mais glórias, sem compreender de verdade que o pai entrega a Satanás todos aqueles que decidem o caminho da maldição e não optam pelo caminho da bênção. Eu só vou aqui lembrar o caso daquele rapaz que Paulo fala, que ele estava tendo relação com sua mãe, e aí depois no final ele fala assim, entreguem ele a Satanás, para que a sua alma se salve. Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 13, você pode ler com calma. Por que ele disse, entregue ele a Satanás? Ele não queria se consertar, ele preferiu continuar no caminho errado, então deixa. Se ele escolheu receber as pagas merecidas de quem faz o mal, ele vai colher essas pagas. Só que essas pagas podem ainda fazer dele uma pessoa melhor. Porque o pagamento, a consequência, ela tem esse poder, como eu falei, de nos mostrar o erro e, quem sabe, nos salvarmos, acordarmos. E é isso que Paulo quis dizer. Entregue ele para Satanás, deixe ele. Se ele quiser continuar no caminho errado, deixe ele. Pelo menos vamos esperar que a sua alma se salve, porque é possível que ele acorde. Porque quando estamos ali com o calo sendo apertado, a gente aprende. Quando a água bate ali no traseiro, a pessoa aprende a nadar. Então, muitas das vezes é necessário passar pelas consequências. E não podemos tirar as pessoas de suas consequências, porque essa é a escola que Deus criou para trazer as pessoas de volta ao caminho da bênção. Mas muitos não aprendem, preferem continuar nesse caminho. Então, como disse Paulo, entregue elas a Satanás. E é o que aconteceu aqui com o rei da Babilônia. Estava sendo entregue a Satanás. Ele não queria se consertar. Olha o que diz aqui, geralmente os religiosos eles usam muito a partir do verso 12, como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Mas aqui, no verso 9, diz que o inferno, desde o mais profundo, se perturbou por ele. Por quê? Porque já sabia que é o seu lugar, você está oprimindo as pessoas, você está vendendo a mais do que é para vender, você está sendo maldoso, então aqui é o seu lugar, se prepare, você vai vir para cá. Aí fala aqui, que todos, no verso 10, responderão, quando virem ele indo para o inferno, isso no mundo espiritual já, dirão, mas você adoeceu como nós? Você é como nós? Por quê? Porque os reis daquela época, eles se consideravam como deuses, E no final de tudo, vai morrer como todo mundo, e ainda vai ter a vergonha, a humilhação de todo mundo olhar para ele e falar, mas você era como nós? Por que você se dizia rei, deuses,
né? Então você vê que o texto é simples. Aí ele fala aqui, ó, no verso 12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Quando ele fala cair do céu, ele está se referindo justamente isso, a perder a sua identidade celestial, que é o seu Éden. Ele caiu, ele perdeu essa referência, foi comer com os porcos, filho da alva, ou seja, ele era, todos nós, antes de perdermos a nossa pureza, éramos filhos da alva, todos nós somos Lúcifer, no sentido de que somos brilhantes perante o Pai, quando nós somos inocentes, fazemos o bem, mas quando perdemos isso, caímos do céu. Isso também fala lá, a mesma coisa em Ezequiel 28, você pode ler. Aí ele fala aqui, ó, que no verso 12, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isso era o que se passava no coração do rei da Babilônia, né? Que queria ser maior do que Deus, e ele aceitava a adoração dos homens, coisa que nós não podemos adorar aos homens, e só ao Pai, mas os reis, eles aceitavam adorações. Então ele queria ser maior do que Deus. Se o povo adorava a Deus, a ele então, ele seria maior, mais adorado. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí eles vão falar que isso daqui está falando do diabo, sendo que o texto é claro. Quando você entende o mundo espiritual, você vê que ele está falando simplesmente do espiritual do rei da Babilônia, como ele estava. Ele estava assim, o espiritual dele. Olha só, aqui é como se fosse uma chapa do mundo espiritual dele. Nós estamos vendo por trás do pano, nós estamos vendo por trás de tudo o que nos apresentaram. Agora nós estamos vendo o lado espiritual deste rei. Aí ele fala, contudo você será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então como que pode, se o diabo já era prometido que ele iria para o inferno, como que pode aqui dizer que ele vai ser levado para o inferno? Não, aqui está falando do rei. E o inferno é um estudo para outro assunto, eu não vou falar sobre isso agora, mas aqui ele fala, você vai ser levado para o inferno como todo mundo que faz o mal, que escolhe o caminho da maldição, será. Não fique achando que você será diferente, não, porque você não será. E aí ele fala, os que vierem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos. Como que pode? Morreu como todo mundo, que põe o mundo como deserto, assolava as suas cidades. Olha só, caminho da maldição, que não abria a casa de seus cativos, mantinha o povo cativo, preso, não libertava as pessoas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada, porém tu é lançado a tua sepultura. Olha só, aqui já deixou claro o texto, né? Quando fala inferno lá no começo, ele está se referindo à sepultura, que ele morreria como todo mundo e tudo mais. Ou seja, é o profeta tirando dele aquela coisa que ele criou, que ele achou que ele era Deus e tudo mais, deixando claro para ele que ele vai morrer como todo mundo. E depois você pode ler o contexto todo, que é isso que ele está falando, não tem nada de diabo aqui nessa história. Ele está abrindo o mundo espiritual pro rei da Babilônia, mais nada. Agora em Ezequiel 28, é o mesmo caso, só que aqui é para outra pessoa. No caso, os líderes religiosos sempre começam lendo a partir do verso 13 em Ezequiel 28, assim como em Isaías 14, eles começam sempre lendo lá no verso 12. Eles nunca leem um contexto, leem sempre trechos isolados, e com isso é que eles escravizam o entendimento das pessoas. Por isso que está escrito, as pessoas seriam seladas no engano, porque eles sabem selar. E aí você vai falar, a pessoa não sabe nem para quem que está falando Ezequiel 28. Muitas delas acham que é para o diabo, e na verdade aqui fala, ó, no verso 12, filho do homem, ele está falando para Ezequiel, né? Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim, o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, o rei de Tiro, ele era o selo da medida. Ele tinha muita sabedoria, ele era perfeito, tinha formosura. Aí eles vão falar que era o diabo, né? Sendo que a gente, analisando o contexto, vê que mais uma vez aqui o pai está abrindo o mundo espiritual para o Tiro. Nada mais do que isso, ele não está falando de diabo nenhum. Aí ele fala, estiveste no Éden, você que já ouviu o meu áudio sobre o Éden, você vai entender. Ele já esteve no seu estado perfeito, no jardim de Deus, onde ele comia os frutos do Espírito e não massacrava ninguém, não pisava ninguém, era um homem bom. Só que aí ele fala, ó, você estava aqui vestido da pedra preciosa, porque quanto mais bondoso você é, quanto mais frutos do Espírito você come, mais você se enche de tudo isso, ó, pedra preciosa, tinha cobertura de sardônia, topázio, diamante de turquesa. Tudo isso aqui recebem aqueles que estão no Éden, porque cada dia que passa são mais valiosos perante o Pai. Aí ele fala, tu eras o querubim ungido para cobrir, te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Tudo isso eles falam que é o diabo, mas aqui o texto deixa claro, ele está falando para o rei de Tiro. Aí ele fala, não, é uma analogia. Eu queria então que no final alguém lesse em alguma parte onde Ezequiel fala que ele está fazendo uma analogia. Muito pelo contrário, ele deixa claro que ele está se referindo ao rei de Tiro. Fala, perfeito era em teus caminhos. Olha só como que o Éden significa ser perfeito em teus caminhos.
desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. O que é achar iniquidade? Ele escolheu o caminho da maldição. Ele escolheu. E automaticamente, então agora vem o profeta, vem aqui o Ezequiel e fala, olha, você escolheu o caminho do mal, então chegou a hora de eu abrir para você o mundo espiritual e mostrar para você como é que você está perante o Pai, que não é como você pensa que está. Como seria bom se hoje o Pai desse esse dom, né, pra gente poder olhar para uma pessoa e poder mostrar para ela como está o mundo espiritual dela. Por isso que eu falo que o mundo do Messias é muito mais complicado do que antigamente. Antigamente o Pai mostrava, antigamente as pessoas morriam fisicamente, era tudo na carne. Hoje é espiritual, fica mais difícil. É como disse o Messias na parábola do filho pródigo. O filho mais velho, quando chegou na casa e viu a casa com festa, perguntou lá para os servos do pai, né, o que está acontecendo? Aí eles falaram, é seu pai que está dando festa para aquele seu irmão que ele pensou que estava morto, mas ressuscitou. Olha só, então é possível as pessoas estarem mortas, né? Mas é possível também ressuscitar. E quando a gente ressuscita, a gente sai desse estado aqui do rei do Tiro, a gente sai desse estado do rei Nabucodonosor lá da Babilônia, e a gente volta para o estado perfeito, para o Éden, passa a ser uma pessoa consciente, liberta as pessoas que estão cativas, e assim a gente volta para o nosso estado perfeito, que é o que o Pai sonha para todos nós, voltarmos para o Éden. Mas infelizmente o sistema não deixa. Por isso que está escrito, temos que empregar força para entrar no reino do Pai, porque os líderes não deixam, eles gostam de lucrar com as nossas fraquezas. Continuando aqui no texto, né, ele fala sobre a questão de como ele era e depois o que ele se tornou, né, no caso aqui, o rei de Tiro. Ele era perfeito, tudo mais. Depois no verso 17 ele fala, ó, você elevou o seu coração por causa da sua formosura, né, você se corrompeu, a sua sabedoria, tudo isso foi perdendo valor, porque é mais ou menos sabe aquela história que você fala assim, quem te conhece não te compra? É aquela velha história. Quem olhava para o rei, quem olhava para Tiro, quem olhava para essas pessoas exteriormente, né, até achavam, nossa, é o rei, o adoravam, nossa, como ele é lindo, aquela velha história, modelo, né, é linda. Aí você começa a conviver com ela, você vê que ela não é nada daquilo, toda a beleza cai por terra. É mais ou menos o que aconteceu com Tiro. O Ezequiel estava mostrando para ele que tudo aquilo perdeu o valor, porque ele não era mais nada daquilo. E aí ele vem, elevou-se no teu coração, a sabedoria dele acabou não valendo de mais nada. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. As pessoas começaram a reparar que ele não era mais aquilo. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. Olha, os santuários, quando fala santuário, está se referindo às pessoas. Ele profanou as pessoas, ensinou as pessoas a buscarem ao Pai de maneira errada. Ele, como rei que tinha a obrigação de levar as pessoas ao Pai, ele estava profanando o santuário do Pai, colocando o quê? Deuses para serem adorados. Ele estava agindo de forma totalmente errada. E tudo isso foi fazendo com que aquele brilho que ele tinha, aquela formosura, aquela beleza toda, foi caindo por terra, ao ponto de ele virar nada. Então você perceba que tudo está relacionado ao mundo espiritual. Na história de Jó, na história aqui de Ezequiel sobre o rei de Tiro, depois lá sobre a história do rei da Babilônia, e por aí vai, né, gente? Lembra que ele falou que ele era a estrela da alva, estava no Éden, né, lá na passagem de Isaías? No livro de Apocalipse, no capítulo 22, fala que estrela da manhã é o Messias, que então ele é Lúcifer, porque ele sim não perdeu o seu brilho, não saiu do seu Éden. Quando ele foi tentado no deserto, ali na sua consciência, em escolher o caminho do bênção ou da maldição, ele preferiu continuar ouvindo a palavra que vinha da boca do Pai, não transformou pedra em pão. Então ele foi considerado, de verdade, o único que se manteve como estrela da manhã. O único que é capaz de receber esse nome de Lúcifer. Só que aí eles vêm e dizem que Lúcifer é o diabo. Olha que blasfêmia que esses religiosos fazem, que esses homens fazem. Para não falar que eu estou mentindo, abra aí sua Bíblia em Apocalipse 22, leia todo o capítulo. E lá no verso 16 ele fala, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos justificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E Lúcifer significa isso, estrela da manhã, estrela alva. É a única que brilha cedinho. Quando você acorda, você olha para o céu, ela está lá brilhando. Todas já se apagaram, mas ela continua acesa. E isso significa Lúcifer, significa aqueles que não se apagam, aqueles que permanecem no Éden, que permanecem no caminho da bênção. Olha como tudo tem um sentido muito profundo. Isto é uma mensagem profunda e não rasa. Você compreende e depois é livre para adorar o Pai no seu espírito. No livro de Judas, no capítulo 1, né, até porque só tem um capítulo, é fácil de você ler, se eu fosse você eu daria uma lida. Ele fala aqui, né, sobre a questão de que nem os anjos, eles ousam pronunciar alguma palavra de acusação contra o diabo. Nenhum deles. Eles sabem que o diabo é justo naquilo que ele faz. Então eles não ousam. Eles falam que o Senhor repreenda, que o Pai possa repreender você se você estiver agindo errado.
mas ele é subordinado ao Pai. Nem os anjos têm poder de direcionar palavra nenhuma para ele. Já no sistema religioso, eles o quê? Eles ficam falando do diabo o tempo todo, colocando medo nas pessoas, e irão pagar caro por isso. Porque aqui no texto de Judas 1, ele deixa claro que muitos, por não compreender, não saber o que dizem, ficam falando mal dele sem saber de verdade por que ele foi criado, qual é a sua função. Ou seja, pegaram passagens isoladas, criaram as suas teorias para ganhar dinheiro em cima do povo, amedrontar o povo, e as pessoas ficam presas a este selo desses homens. Olha só o que aqui está escrito em Judas, no capítulo 1, no verso 10, ele fala sobre esses homens que falam do diabo, sem compreender de fato o que ele faz, qual é a sua função. Ele fala aqui, esses homens, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente não conhecem. Eles são como animais irracionais que se corrompem. Ai deles! Eles entraram pelo caminho de Caim, ou seja, o caminho da maldição. Foram levados pelo engano, pelo prêmio de Balaão, interesse financeiro, ensinam o mal por dinheiro e perecem na contradição de Coré, ou seja, leva o povo a ir contra a um enviado do Pai, que foi o que aconteceu, que Coré, ele fez isso. Ele começou a levantar o povo na época para se levantar contra Moisés. E, na verdade, muitos têm se levantado contra pessoas que têm falado a verdade. Por quê? Porque esses homens de incentivo, eles vão pelo caminho de Coré, não aceitando a verdade do Pai, se opondo a ela, como fez Caim, como fez Balaão, como fez Coré, e muitos outros. Aqui Judas deu apenas um exemplo, foram pelo caminho da maldição. Infelizmente está escrito que o fim deles é certo, cairão em um abismo profundo, e quem os ouve cairá também. E aqui no livro de Judas, no capítulo 1, ele deixa claro que o arcanjo Miguel não ousou pronunciar nada contra o diabo, porque ele sabe do porquê ele foi criado, qual é a sua função. Tanto é que o diabo está fazendo o que é correto aqui. Ele veio atrás do corpo de Moisés, que afinal de contas Moisés matou muita gente, fez muitas coisas que aos olhos humanos é errado. Mas por que ele não conseguiu ter acesso ao corpo de Moisés? Porque tudo isso fazia plano do Pai. Trazer o mundo espiritual para a carne foi um plano do Pai. Gerar filhos da mulher escrava primeiro, para depois gerar os filhos da livre, foi um plano preparado, cujo Paulo fala que foi um plano maravilhoso, escondido ao entendimento humano, que para ele, na época, ainda estava em um espelho embaçado, não compreendiam 100%, mas com o passar do tempo esse espelho iria se desembaçando. Pena que os líderes entraram, embaçaram mais ainda, mas o Pai, pela sua benevolência, vem desembaçando agora esse vidro, esse espelho, e nós estamos começando a compreender as coisas espirituais, Sabemos que o Satanás, ele tinha que ir lá realmente lutar pelo corpo de Moisés, afinal de contas, Moisés havia matado, Moisés havia feito muitas coisas que, pela lei do Pai, não poderia. Só que nós sabemos que, de acordo com o plano espiritual do Pai para gerar os filhos da mulher livre, tudo isso foi aceito para que as pessoas então pudessem compreender agora que aquele povo era filho da mulher escrava e que o Pai precisava gerar os filhos da mulher escrava primeiro para depois gerar os filhos da livre. E eu espero que você seja filho da livre, filhos bons, sem a necessidade de leis para que você possa ser bom. Que você escolha o caminho da bênção todos os dias da sua vida. Porque se você escolher o caminho da bênção, pode ter certeza que tudo aquilo que Ezequiel falou para o rei de Tiro, tudo aquilo que Isaías falou para o rei da Babilônia, o Pai nunca falará para você, porque você não sairá do seu Éden, ficará ali firme e forte, e a cada dia recebendo uma pedra preciosa a mais em você, a cada dia sendo mais valioso para o Pai, cada dia mais sal da terra, coisa linda, cada dia mais luz do mundo. E é isso que o Pai deseja para todos nós. Arrependimento de seus maus caminhos, porque assim o encontraremos. Se continuarmos entregues a Satanás, no caminho da maldição, infelizmente sofreremos muito, e não é isso que o Pai quer. E até com o sofrimento, Ele nos mostra o quanto precisamos mudar. Pena que, infelizmente, hoje colocaram que os sofrimentos que nós passamos é o diabo que ocasiona. E com isso as pessoas perdem a oportunidade de reconhecer os seus erros e voltar para o seu estado perfeito, para o seu caminho da benção. Eu não consigo parar a mensagem porque tem muitos textos que vão confirmando tudo que eu estou falando. Olha só, Isaías 54, a partir do verso 16. Você pode ler todo o contexto, mas o Pai deixa o seguinte aqui através do seu profeta. Eis que eu crio o ferreiro. Olha só, ele fala que eu criei, Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Então todo o mal que o inimigo provoca em nossa vida foi o Pai que criou. Tanto é que lá em Jó, o diabo fala para Deus tocar em Jó, porque ele sabe que as ferramentas que ele usa para tocar as pessoas é o Pai que deu. Então ele falou, toca nele para o senhor ver. Aí o Pai falou, não, toca você, é você que tem essa função, eu sou luz.
Não posso fazer o mal para os meus filhos. Mas você pode, eu criei você para isso. E aí ele entra aqui e fala aqui, ó, no verso 16, eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, eu criei as ferramentas para a sua obra, e também criei o assolador para destruir. Eu criei o assolador para destruir. Destruir quem? Quem escolhe o caminho da maldição. É uma questão de escolha nossa. E o inimigo vem dando a paga merecida por tudo aquilo que nós fazemos. É questão de justiça isso. Eu não consigo compreender como uma pessoa vai ouvir uma mensagem dessa e ainda vai se opor a algo natural da vida. É como um alimento que você não rega, você não joga água, você não cuida. O que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecendo. Então, por isso que nós carecemos do Pai. É como Paulo fala lá em Hebreus 5, a água que cai sobre uma plantação e essa plantação gera frutos, beleza, foi para isso que ela foi criada. Mas se ela não gera frutos, ela serve para ser queimada e lançada no fogo. Então é mais ou menos o que acontece. Muitas pessoas o tempo todo, elas têm 50% para fazer o bem e 50% para fazer o mal. Aí ela escolhe fazer o mal. E aí vem o sistema religioso e diz que tudo que acontece de mal agora é o diabo, não é mais ela. E ela não tem oportunidade de consertar. Por isso que está escrito que o sistema religioso percorre a terra toda para fazer um convertido e quando consegue torna 2 vezes merecedor do inferno. Porque eles fazem com que a pessoa não consiga mais voltar para o seu Éden. Se as pessoas fizessem o mal, escolhessem o caminho do mal, recebessem as suas pagas e pudessem voltar para o Éden automaticamente, seria muito melhor do que ela fazer o mal. E agora, em vez de ela reconhecer os seus erros, vem o sistema e diz que é o diabo. E ela não reconhece mais os seus maus. E aí ela começa agora a ir para esse sistema, bancar ele, para que o mal saia da vida dela, quando na verdade ela só precisava voltar e fazer o bem. Então você perceba que o sistema religioso, ele torna as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno por causa disso. Porque as pessoas não têm oportunidade de se reconhecer, de reconhecer os seus erros. Então tudo tem um sentido profundo na palavra. Para confirmar mais um pouco o que estou falando, provar para você que não é o diabo que faz as coisas más, muito pelo contrário. Ele recebe as ferramentas do Criador do Universo para fazer, porque o Pai é luz, nele não habita trevas. Então ele tem os seus anjos criados para fazer o mal a quem escolheu o mal, e não que ele vai ficar fazendo o mal à torta à direita para todo mundo, né? Porque senão não tem como ninguém ser julgado perante o Pai, é só pegar o diabo, lançar no fogo, que tanto é que está escrito no Apocalipse, que ele será lançado, junto com todos que escolheram fazer aquilo que ele fazia, que era o mal. Ele não teve princípio bom. O próprio Messias disse, o diabo nunca se firmou na verdade, nunca fez o bem. Eu vou até pegar o texto aqui para colocar essa passagem, porque veio na mente agora. Está escrito em João 8,44. Vós tende por pai o diabo. Aí ele fala que nunca se firmou na verdade. Aí eu vejo muitos irmãos alegando que o pai do povo de Israel era Moisés, né? Então Moisés é o diabo porque era a ele que o Messias estava se referindo. Não compreendendo de fato essa questão espiritual e aí vê tudo fisicamente, aí não compreende mesmo. Mas não entrando nesse assunto agora, penso em gravar um áudio só sobre isso para ficar muito claro, né, a quem ele se referiu como pai, o diabo, né? São as maldades. Aqui ele está falando, vós tende por pai o diabo, ou seja, vós tende por pai a maldade. Vocês não sabem fazer o bem. Vocês têm a lei para fazer o bem, mas vocês manipulam a lei, utilizam de maldades e o povo não encontra o que é de fato o que o Pai quer que as pessoas façam. Tanto é que é por isso que o Messias veio ao mundo, para abrir os olhos das pessoas, né, sobre essas maldades que elas faziam, porque elas estavam totalmente perdidas nas mãos desses homens. É como eu digo, né? O pai que tem 2 filhos, e um é problemático e um é bom, faz o bem sem o pai precisar ficar no pé, qual filho o pai vai dar mais atenção? Ao filho problemático. A esse ele vai criar leis, regras, horário para chegar, horário para sair, tudo certinho. Porque ele precisa fazer isso, porque senão esse filho se perde. Agora existe o filho bom, aquele que o pai não precisa dar muita atenção. Então os filhos da mulher livre são esses bons, que o pai não tem muita regra, não tem lei, não tem nada, porque ele faz o bem sem precisar de lei. Nesses o pai tem prazer. Mas não significa que o filho problemático o pai não ame. Se não amasse, o Messias não teria vindo para Israel. Que Israel estava totalmente contaminado por aqueles líderes, por aquelas cobras, por aqueles lavradores que haviam invertido a lei do pai e vivendo de sua vinha, né? Foi para esses que ele veio. Ele veio para os filhos que estavam com problemas e perdidos nas mãos desses homens. Ele criou a lei para os filhos problemáticos. Só que, infelizmente, esses filhos problemáticos preferiram ficar com os lavradores e trouxeram tudo isso para os gentios. Aí o Messias disse, a contaminação do mundo saiu de Israel. O povo não entendeu a mensagem, trouxe para o resto do mundo. E agora, gente, salve-se quem puder. Quem ouvir a voz do bom pastor e tê-lo como único pastor em sua vida e praticar o que ele ensinou, encontra a vida.
quem não ouvir e ficar indo atrás desses homens, né? Ele disse, eu sou o caminho, mas as pessoas estão indo atrás de homens para encontrar esse caminho. Aí encontrarão caminhos tortuosos, né? Coisa mais triste que tem é você pegar um mapa, ir para tal lugar e quando chegar lá descobrir que o mapa era errado. De repente dá tempo de voltar ainda, né? Dá tempo de se consertar e voltar e pegar o caminho correto. Mas e se não der tempo? Não sabemos o dia de amanhã. Então basta, cada dia o seu mal. Vamos ouvir a voz do único pastor, como está em João 10, porque os líderes religiosos, esses lavradores, vieram para matar, roubar e destruir. Só o Messias veio dar vida e vida em abundância para nós. Então, fiquemos com suas palavras, entendeu? Que isso nos levará para o caminho da bênção novamente. Espero que os irmãos tenham entendido. E como eu falei aqui, em Deuteronômio 32, no verso 39, diz o seguinte, vede agora que eu sou o que sou, que não há Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há ninguém que escape da minha mão. Olha só, o próprio Criador dos céus e da terra, ele diz, eu mato, eu faço viver. Está na mão dele, nada fugiu do seu controle. Mas aí vem o sistema religioso e diz que não, que é o diabo que mata, que é o diabo que rouba, que é o diabo que destrói. E na verdade o diabo não tem esse poder, ele só faz se nós demos brecha. Já o sistema religioso não, eles fazem. Eles vão contra a lei do Pai, fazem uma salada, uma lavagem, o povo come, morre, sofrem, se vê longe da família, longe dos filhos, só acordam tarde muitas das vezes. Os que acordam, muitos, infelizmente, morrem e não têm oportunidade de acordar quanto a isso. Para finalizar, Apocalipse 12, uma passagem enigmática. Sabemos que Apocalipse é um livro com muitas parábolas, com muitas metáforas. E é incrível que quando o sistema religioso ele quer ler com metáfora, ele lê com metáfora. Quando ele quer ler como real, ele lê como real. E aí vira aquela salada, né? E o povo acaba não compreendendo que a Bíblia, ela é um livro espiritual. O tempo todo ela é espiritual. Até aquilo que aconteceu na carne se tornou espiritual para aqueles que nascem de espírito. Paulo deixou isso claro lá em Gálatas 4, quanto aos filhos da mulher escrava, filhos da mulher livre. Tantas outras passagens que ele utilizou para mostrar que o mundo no Antigo Testamento ele era físico para os físicos. O povo de Israel era carnal e precisava que as coisas acontecessem na carne. Até o Messias, que é o verbo invisível, se tornou visível para aquele povo. Já para os nascidos do Espírito não existe mais isso, né? É preciso compreender as coisas espiritualmente. E aqui no Apocalipse 12, ele fala, e viu um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estava grávida com dores de parto, gritava com ânsia para dar à luz. Ou seja, até aqui todo mundo compreende que está se referindo a Israel, está se referindo ao Messias que estava para nascer. Mas o que eu acho engraçado é que tem uma parte aqui que fala, né, que aqui no verso 5, e deu à luz ao filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui esse versículo deixa claro que o Messias é o filho ao qual o profeta Natan, lá em 2 Samuel, no verso 7, disse para Davi que nasceria depois dele e que o seu trono seria eterno, seria para sempre. Aí vem os líderes e fala que é Salomão. Então você vê que a lavagem é muito grande. Aqui está no Apocalipse a declaração de quem é esse filho. Aquele cujo Paulo fala no livro de Hebreus que não teve outro que recebeu esse título, só o Messias. Mas aí vem as pessoas e fala que Salomão foi um homem escolhido para construir o templo do Pai, provando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os líderes, eles tornam verdade aquilo que é mentira, mentira aquilo que é verdade, e as pessoas não conseguem compreender a palavra do Pai. Só para finalizar, o texto aqui deixa claro sobre essa questão da luta que existe entre as trevas e a luz. Essa luta aconteceu um pouco antes do nascimento do Messias no mundo espiritual. O mundo onde nós não vemos. Lá no Apocalipse 13, 18, várias passagens quando fala sobre as cabeças da besta, quando fala dos diademas, todo mundo concorda que essas cabeças são reinos, inclusive no livro de Daniel fala sobre as cabeças, as 10 cabeças, né, o inico, tudo isso eles falam, eles reconhecem que isso são reinos. Agora chega em Apocalipse 12, não, aí mudou. Então você perceba que ou segue a mesma linha de raciocínio ou não segue. Então você vê que o dragão, que é o sistema em geral,
Esse dragão, quando ele percebeu que existiria alguém que abriria o entendimento das pessoas para a verdade, ele lutou para que isso não acontecesse. E essa luta acontece todos os dias, ele luta o tempo todo para que as pessoas não fiquem sabendo da verdade. Então você vê que essa luta, quando fala que 1/3 das estrelas do céu se lançou sobre a terra, que é aqui que os líderes se baseiam, que os anjos, né, que Satanás levou 1/3 do céu com ele. Gente, então quer dizer que os anjos eles vieram para a terra quando o Messias ia nascer? Não foi antes da fundação do mundo, não? Até o Messias nascer, Satanás estava sozinho. Aqui é que os anjos caíram. Então você percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É tudo uma lavagem que eles fazem para as pessoas não compreender a questão espiritual que existe no texto. Essa luta entre o caminho da bênção e o caminho da maldição. O tempo todo lutando, guerreando, para que as pessoas não encontrem o caminho do Pai, não voltem para o seu Éden. Então assim, eu queria que você acordasse quanto a essa questão. Que você lesse a palavra do Pai e compreendesse melhor essa questão sobre o diabo. Que você pudesse hoje rever os seus conceitos e procurar analisar se de verdade mesmo, tem base esse ensinamento que eles dizem sobre ele ser esse ser que pune as pessoas sem elas merecerem. Elas não fizeram nada para merecer. Ele tem o objetivo de prejudicar todo mundo. É interessante, se eu continuar aqui falando, eu vou ficar 5 horas falando. Olha só o verso 10 do Apocalipse 12, ele fala: "E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação." Que salvação? O Messias iria ferrar, ele iria bater na cabeça da besta, ferindo ela, para que ela não pudesse mais ter poder sobre a mente das pessoas, porque ele falaria a verdade. Aí ele fala, a força e o reino de Deus estariam com Cristo, e já o acusador de nossos irmãos, ele é derrubado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Como é que ele os acusava? Diante das leis. Paulo fala isso o tempo todo em Romanos. Parece confuso do que eu estou falando, mas tem uma lógica muito grande. Procure analisar o que eu estou falando. Em Romanos, Paulo fala que as leis eram boas, mas as leis serviam para acusar as pessoas. Eu não roubaria se a lei não me dissesse não roubarás. E quando o cara roubava, ele ficava se sentindo acusado. E aquilo atormentava as pessoas. Aquilo fazia com que elas ficassem em pânico. E ali era o inimigo, mostrando para elas os seus erros. Você entrou pelo caminho da maldição. Agora você vai sofrer tudo o que você está fazendo. E aí vem o Messias e acaba com isso. Quando as pessoas praticam o que ele falou. Agora, se as pessoas continuarem ainda na lei, continuarem ainda escravos da lei, não nascendo do Espírito, não sendo filhos da mulher livre, infelizmente tudo isso continua. Por isso que quando diz que o Messias ele venceu Satanás na cruz, isso é para quem obedece às suas palavras, gente. Vamos ser adultos e compreender isso. Não é para todos. Aqueles que preferem continuar no caminho da maldição, como disse Paulo, entregues estão a Satanás. Ele está lá ainda, continua dando a paga para todos aqueles que fazem o mal. A diferença é que o Messias veio e com suas palavras ele teve o poder de dominar o mundo com um braço de ferro, e as pessoas passaram, muitas delas, né, embora podemos dizer poucas, porque a sombra é que poucos encontram o caminho certo, né? Na Arca da Aliança foram poucos, na Terra Prometida foram poucos, sempre são poucos que encontram esse caminho. Mas os que encontram o Pai têm prazer, são os filhos da livre, demoram para nascer, mas nascem, é aos poucos, é pouquinho, mas são filhos gerados de uma relação de amor, como eu já falei no áudio sobre filhos da livre, filho da escrava. O filho de Abraão, o primeiro nasceu da filha escrava, o segundo da mulher amada. Jacó, alguns nasceram da mulher escrava, o amado nasceu da mulher amada, e aí consequentemente esse foi a quem ele mais amou, e este foi o mais apedrejado, foi o que mais sofreu. Mas conhecemos a história de José, o que aconteceu com ele, que é o que acontece com todos aqueles que nascem da mulher livre, que nascem de um fruto de amor. Você compreende? É o caso lá de Penina e também de Ana. Ana não gerava filhos, aí de repente veio a escrava e tinha vários filhos, caçoava de Ana. Mas o filho de Ana foi o único que foi servir no templo, os outros não. Então você perceba que os que nascem da mulher amada têm privilégios perante o Pai, mas não porque o Pai faz acepção de pessoas, muito pelo contrário. É porque estes são aqueles que não precisam de leis para ser bom, então o Pai deixa eles serem livres. E todos esses, um dia, eu tenho a plena certeza que poderão viver juntos. São aqueles que estarão nascidos do Espírito naquele grande dia. Já os que não quiserem nascer morrerão eternamente e não terão a oportunidade de viver
neste local, como diz em Apocalipse, onde não haverá templo, não haverá choro, não haverá... Claro que não haverá. Não haverá tempo, porque nós seremos o templo. Assim como nós já somos. Os que assumem esse papel hoje, naquele dia, viverão assim. Não haverá choro, nada disso, porque existirá palavra, existirá verdade. Tudo aquilo que o Messias ensinou, essas pessoas naquele dia viverão todas juntas. O joio será tirado, só ficará o trigo. Espero que todos tenham compreendido bem esta palavra. Apocalipse 12. É preciso compreender essa luta espiritual que existiu, né? Uma luta que, aqui, se você ler o texto do jeito que o sistema religioso ensina, ele vai lá para o começo do mundo, depois vai para o nascimento do Messias, depois passa, depois volta, depois não. Aqui tem tudo um sentido espiritual do que o Pai planejou. Apocalipse 12 está relatado o plano do Pai de salvação para o mundo, como aconteceu, como foi. Agora, não caia nessa história de um ser que era anjo de luz e que agora virou das trevas e que tem prazer de fazer as pessoas fazerem o mal. Ele tem prazer, sim, de punir todo mundo, porque foi criado para isso. Agora, falar que ele tem esse poder, então tire o livre-arbítrio, risque da palavra livre-arbítrio e, a partir de hoje, acredite que é o diabo que faz você errar. E nunca nasça do Espírito, porque você só vai nascer do Espírito quando aprender a assumir os seus erros. Fiquem todos com o Eterno Criador, e eu ainda vou gravar uma outra mensagem para complementar essa. É que essa fica muito grande se eu não parar por aqui. Até a próxima. Num próximo vídeo falarei melhor sobre Apocalipse 12 e outras passagens que falam sobre o diabo também, que eu acho de grande importância falar com todos os irmãos. Escolha sempre o caminho da bênção. Neste caminho não há muitas surpresas, né? Você pode ser surpreendido, como a parábola do bom samaritano, por alguém que infelizmente está caminhando pelo caminho da maldição e acaba encontrando você pelo caminho, te mata para te roubar e tanto mais. Mas perante o Pai você será honrado naquele dia porque morreu justamente. Agora não esteja do lado daqueles que escolhem o caminho da maldição, porque como disse Pedro, estes morrem justamente pelos seus próprios erros. Não morreram por acaso. Não foi diabo, não foi ninguém. Morreram pelos seus próprios erros. É por isso que Pedro fala que o Messias morreu injustamente, porque morreu não pelos seus próprios erros, mas o mataram. E todos aqueles que morrem a favor da justiça, com certeza naquele dia serão glorificados perante o Pai, serão honrados. Até a próxima e fiquem todos com o Eterno.